Bom dia. Eu me chamo Carlos Aureliano de Carvalho Rezende. Sou pouso-alegrense, nascido em 25 de julho de 75. Tenho opção masculina e do sexo masculino, desde que nasci e a posteriori, quando me tornei gente. Estou aqui gravando essa mensagem em vídeo para fins de defesa contra Ana Miriam de Carvalho Rezende Pereira, Magno do Carmo Pereira, Jéssica Mirella Silvério dos Reis e demais pessoas que estão ligadas a ela pelos crimes que cometeram contra a minha pessoa, contra a minha vida, me levando a uma internação desnecessária 3 vezes nesta vida, por motivos, infelizmente, de dinheiro, de cobiça, de ganância, de ódio, de ranço, de rancor, de mágoa e, principalmente, de cobiça, por atos inconsequentes de meu pai, João Batista Rezende, que tudo levou-me a ser internado 3 vezes por culpa dele, sabendo que nunca tive e não tenho manias depressivas, nem manias de possível buscar rótulos em minha vida. Não tenho, nunca tive, graças a Deus, tentativas de suicídio. E nunca tentarei suicidar-me. Por ter, graças a Deus, minha mente correta. Minha mente centrada. E não desviada nem para nenhum lado nem para o outro. Sabido que tudo isso, infelizmente, começou a partir da morte de minha mãe. Por causa que meu pai sonegou informações e omitiu informações da Justiça Estadual de Minas Gerais, na época do inventário de morte de minha mãe. Por conseguinte, a parte de herança que possuo de minha mãe, saudosa professora Maria Erestina de Carvalho Rezende, a quem muitos ela deu aula nessa cidade de Pouso Alegre, inclusive a advogados, médicos, policiais, dentistas, professores, educadores que estão vivos aos nossos arredores na cidade de Pouso Alegre. Inclusive a outros inúmeros profissionais a quem ela teve contato quando era professora de Educação Moral e Cívica, Religião, OSPB, Português, junto ao estado de Minas Gerais, ao município de Pouso Alegre. Sabido, infelizmente, que ela veio a falecer, como faleceu, onde tentei ajudá-la no leito de morte dela. E não consegui, pois ela já estava morta, devido a uma dopagem, infelizmente, subsequente, uma atrás da outra, de medicamentos que estavam dopando ela, e doparam-na por 6 meses, até quando, em 14 de junho de 96, o coração dela não aguentou os medicamentos que a doparam. E ela teve uma parada cardíaca fulminante, infelizmente motivada por meu pai civil, senhor João Batista Rezende. Sabido que ele sabe que não sou filho dele, biológico, ele não me respeita como sou. Não aceita o filho ser de única, boa e grande genética, de um único bom e grande caráter, mental, familiar, consanguíneo do verdadeiro pai. O pai que busquei conhecimento e saber, e que veio até mim através de um documento laudado na época, através de uma tabeliã do Cartório de Registro Civil de Pouso Alegre, por meio a pedido do promotor Joaquim Emboaba, que foi um dos promotores que estava no julgamento do inventário de morte de minha mãe. Por conseguinte, meu pai já ter sabido que eu não era filho dele desde que eu nasci, pois minha mãe já estava grávida de mim, anteriormente ao casamento dela. E no casamento dela, ela teve que esconder uma parte da barriga dela.
Por isso, nasci em 25 de julho de 75, como já disse anteriormente. De 9 meses e alguns dias. Por que nasci dessa forma? Pois ela teve que prolatar a data, infelizmente, o nascimento minha, para não ficar muito díspare, de acordo com leis civis, para que eu nascesse e fosse registrado por meu pai. Infelizmente, meu pai amou minha mãe. Ou felizmente, ele amou minha mãe. Ou não amou, pois ele alegou durante a vida toda para mim que casou com ela somente por dinheiro. Ou seja, por cobiça, por ganância. E teve ódio de mim a vida toda, ao ponto que fui internado após o inventário, em 1997, por 2 meses, fora de Pouso Alegre, Minas Gerais. E o ano passado, e este ano novamente. A pedido, inclusive, de minha irmã, civil, biológica, Ana Miriam de Carvalho Rezende Pereira. E por ela saber que nunca tive comigo a vontade de me suicidar, que não tenho, graças a Deus, essa vontade, pois sou um ser correto, retilíneo, e não faço mal ao próximo, ela me levou ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio 2 vezes, entre 8 de dezembro e 30 de dezembro, e em final de março e início de abril deste ano. Por conseguinte, os crimes de famílias envolvidas, aos arredores de minha casa também, onde moro. E resido já há 28 anos. Há quase 29 anos que eu resido aqui. Desde que minha mãe faleceu. Onde vivenciei meus melhores dias de minha vida. Desde pequenino. Mesmo tendo sabido como meu avô morreu, que eu presenciei na infância. A morte dele, por causa de meu pai, que se juntou com famílias aos arredores aqui de casa. Por crimes, infelizmente, que ele manteve em sigilo dessas pessoas. E que não vem ao caso neste momento. O que vem ao caso é minha defesa. Que estou fazendo para fins jurídicos, inclusive, por estar lúcido e estar com laudos de psicóloga, doutora Cristiane Lemes Félix Teixeira, e de doutora Comico, que viram-me em consultórios distintos e sabem que eu nasci desta forma. E cresci um pouco fechado à sociedade. Por isso não apareço muito em sociedade. E devido a essas 2 últimas internações, estou sendo dopado medicamentosamente, com 5 tipos de medicamentos diferentes, por razões desnecessárias, cruéis, da ganância, da cobiça de meu pai, por ele saber que eu sei a verdade sobre ele, que ele infelizmente não é homem, é bissexual. E ele não queria que isso viesse a público nunca na vida dele. Sabido que a minha mãe sempre foi heterossexual. E eu, por ter nascido da minha mãe com o mesmo sangue de meu pai biológico, que não é João Batista Rezende, e o sangue de minha mãe, que é o sangue A positivo, ele passou a me odiar, infelizmente, ao ponto que o ano passado eu estava em serviço e recebi uma recomendação da senhora Superintendente de Cultura de Pouso Alegre, onde faço parte, por ser servidor municipal efetivo há quase 30 anos. Em serviço público, onde passei em concurso público, que tomei posse em 2 de março de 1994, e passei sem ajuda nenhuma, sem influência política alguma.
e sabido, infelizmente, que meu pai tentou suicídio, na declaração de minha irmã junto ao hospital, ela colocou que eu tentei suicídio, sendo que nunca tentei suicídio nessa vida. E não tenho essa intenção, pois não tenho o mesmo sangue de meu pai civil. Ele tem o sangue O positivo, minha mãe tem sangue A positivo. Eu nasci com sangue A positivo. Ao ponto que, legitimamente, de acordo com a biologia, se eu fosse filho dele, eu teria nascido com sangue O positivo. De acordo com as ciências, eu nasci com sangue A positivo, o sangue de minha mãe e de meu pai, verdadeiramente biológico, que descobriu o nome dele também, através do cartório de registro civil. Há anos atrás, quando a senhora prima ou irmã do promotor Joaquim Boaba trouxe até mim um documento. Se chama Onir de Carvalho. Por conseguinte a tudo isso, estou límpido, estou me medicando através de uma enfermeira que vem em casa todo dia. Por conseguinte aos crimes de meu pai, civil, não biológico, de minha irmã civil, biológica, para me doparem e tentarem travarem a verdade que deve aparecer, que deve transparecer, de modo correto, sem prejudicarmos o próximo nunca nessa vida. Acabei de fazer a barba, é por isso que estão as marcas aqui no rosto. Não é por eu ter problemas de psicopatias, nem de manias depressivas, nem de mania de perseguição nessa vida. Tenho um quantitativo de inteligência superior a 200, conforme, inclusive, foi comprovado no Hospital das Clínicas, por saberem que eu digo a verdade. Nada mais que a verdade, em nome da verdade, em nome de Deus. Esse vídeo veio de improviso. Peço desculpas pela falha no momento desse vídeo todo e até eu terminá-lo. E a posterior, inclusive. Pelos crimes de meu pai, João Batista Rezende. Crimes dele de alta influência. Influência política. Onde ele influencia muitas pessoas. E influenciou inúmeras pessoas, inclusive tendo feito crimes de suborno aprimorado contra o advogado que minha mãe escolheu em 1990 para tentar separar dele, que eu presenciei, infelizmente, na minha frente e na frente do advogado, ele subornando o advogado. E ainda dito, infelizmente, que o que rege na vida é o dinheiro. Na realidade, o que rege na vida não é o dinheiro. É sim isso aqui, ó. A verdadeira gratidão que cada um de nós devemos ter. Uns para com os outros. Não uma gratidão de agir subornando, presenteando, mas uma gratidão espontânea, onde possamos sempre fazer o bem ao próximo e nunca o mal ao próximo. Jamais nessa vida fazer o mal ao próximo. E isso meu pai civil, não biológico, senhor João Batista Rezende, não aprendeu. Nem minha irmã, Ana Miriam de Carvalho Rezende Pereira, não aprendeu. Ao ponto que estão tentando me internar novamente, de modo criminoso e doentio. Sarcástico, infelizmente. Por parte dela, Ana Miriam de Carvalho Rezende Pereira, pelos crimes dela, inclusive, que ela fez. Fotografando minha sobrinha Samantha. Uma sobrinha que para mim é agarrida ao meu coração. Desde que nasceu. Desde o momento, inclusive, que Ana Miriam não pôde
deixar eu vê-la nascer. Por conseguinte, os crimes dela própria, crimes dela na profissão dela, junto ao Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, onde ela se concursou bem na prova, só que não passou pelo estágio probatório. E, infelizmente, adquiriu a efetivação no estágio probatório graças a um crime político de meu pai. Um crime político administrativo onde ele pediu ao prefeito da época apoio em troca de influência e apoio político para que ela se estabilizasse no serviço público autárquico municipal, previdenciário, da cidade de Pouso Alegre. Por conseguinte a tudo isso, só venho aqui agradecer a todos. E daqui a pouco vou postar os laudos que tenho. Inclusive um laudo médico de Dr. Ribeiro da Costa, da Clínica do Sono, que comprovou em conversa comigo, em conversa, em consultório, que o único problema que tenho nessa vida é a falta de sono, ocasionada, infelizmente, por eu ter vivido tudo que vivi, presenciado o que não devia ter presenciado, como a morte de meus avós, Aureliano e vó Dita, que eram avós para mim daqui, ó, do coração, e são agarridos até hoje em mim, mesmo após a morte deles, em 83 e 84. Peço desculpas por estar arrumando a blusa, mas não me arrumei direito após o banho e neste momento estou arrumando. E não importa, o que importa nessa vida é o que temos aqui dentro, ó, e aqui dentro, de conhecimentos, saberes e aprendizados, em que podemos ajudar uns aos outros e não prejudicar o próximo. Como estou sendo prejudicado, infelizmente, desde que nasci. Por um erro de minha mãe, por ela ter sido heterossexual, por conseguinte ao crime de meu pai, e por ele ser bissexual. Ele gostar de homem e de mulher, sabendo que eu gosto só de mulheres. E isso, para mim, é vantajoso. É vantajoso não, é uma forma correta de viver, que eu aprendi desde que eu nasci, que um homem tem que ser homem, independente da escolha dele. Tem que ser homem, tem que manter a palavra, tem que ser honesto, não pode trair o próximo por detrás, nem por frente, nem pelos lados. Isso é o que eu aprendi. Com a minha mãe, principalmente, com meu avô Aureliano. Com meu avô Aureliano Coutinho de Rezende. Grande vó Aurélio, saudoso vó Aurélio. Que era um construtor, como se fosse um engenheiro. Agiu em Pouso Alegre corretamente, nos princípios ordeiros. Foi fiscal de rodovia na cidade de Pouso Alegre. Foi um dos construtores da Faculdade de Direito Sul de Minas. E fez nessa área toda da Avenida Dr. João Beraldo, onde resido, um estudo, ele mesmo, de áreas, levantando os tipos de topografia e tipografia. E de solo, inclusive. Por isso, nessas áreas aqui, desde Afonso Pena e a posteriori, até depois da Faculdade de Direito, não podem ser levantados prédios. Por isso, a obra daquele hotel ali, próximo à Secretaria de Estado da Fazenda, está parada. E não terminada e não concluída. Não é por falta de dinheiro somente. Por falta de correta estrutura para ter sido levantado o prédio. Devido a essas áreas todas serem minadas, com minas d'água. Possuírem minas d'água. E não só nessa área da João Beraldo, em toda a cidade de Pouso Alegre, onde se levantam prédios,
descobrem minas de água, inclusive de águas minerais. E isso é verídico, infelizmente. Meu avô comprovou, outros engenheiros comprovaram. Por isso temos uma das melhores águas minerais na cidade. E não só em uma mina de água hidromineral. Comprovadamente, inclusive comprovada pela Copasa, pela Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água de Minas Gerais. Estou refletindo. Peço desculpas por ter parado um pouquinho. E agradeço a todos por saberem que a verdade tem de transparecer, tem de aparecer. Se vocês forem ver as minhas fotos, que estão publicadas no Facebook, que não tenho mais acesso, no Instagram, que não tenho mais acesso, no Messenger e no LinkedIn, que não tenho mais acesso. Comparativas entre eu e minha mãe, poderão ver que minha testa não é uma testa redonda, é uma testa quadrada. É uma testa quadrada, mista, genética, de meu pai verdadeiramente biológico e de minha mãe. E os traços meus são muito mais de minha mãe. Minha mãe nunca tentou suicídio nessa vida. Foi internada em 1975-76 por erros graves de meu pai, pois ele queria tirar a parte de herança dela. Criminosamente, infelizmente, como ele tentou agir. Ao ponto que em 1996, quando minha mãe faleceu, quando ele deu entrada em inventário até 97, ele agiu criminosamente novamente, sonegando informações, omitindo informações à justiça, como já disse. Da parte de herança que possuo ainda. Dessa propriedade toda aqui, ó, onde resido. Do condomínio residencial Resende. Por conseguinte, infelizmente, de eu ter sido feito por ele, João Batista Resende, na infância e na adolescência, como trabalhador análogo, idêntico ao escravo. Por isso, no meu colégio, São José, onde estudei, chamavam eu de macaco branco. Pois macacos são escravos. Macacos fazem serviço escravo. E eu sendo um ser humano, não um macaco, não um chimpanzé, não um gorila. E por conseguinte aos crimes de escola também, infelizmente. Onde crianças